Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é sábado, 28 de março de 2026, e eu te convido a mergulhar comigo na reflexão de hoje. Sabe, hoje a gente vai tocar um assunto delicado, algo que talvez esteja aí, guardado há muito tempo no seu coração. Nós vamos falar sobre o peso daquelas feridas antigas, sabe? E tentar entender por que essa dor às vezes parece que simplesmente não vai embora. Pensa comigo um instante sobre essa frase. Dores que não nasceram hoje, mas que ainda pesam, como se tivessem acabado de acontecer. Sabe do que eu tô falando? É aquela memória, né? Aquela palavra dita, ou aquela ausência, que mesmo depois de anos parece que ainda tem o poder de apertar o coração, de mudar o rumo do seu dia. É exatamente sobre essa dor que a gente vai conversar hoje. E a verdade é que essas feridas elas vêm de muitos lugares, né? Às vezes é a marca de uma acusação injusta, algo que manchou seu nome. Outras vezes vem da ingratidão, sabe? Daquela pessoa que você ajudou e que depois simplesmente te esqueceu. Ou, e essa talvez seja a mais doída de todas, a traição que veio de alguém próximo, de alguém que a gente amava muito. Tá, mas e aí? O que a gente faz com isso tudo? Bom, a Bíblia, ela nunca nos deixa sem resposta. Pelo contrário, ela nos dá uma história poderosíssima de superação. Vamos olhar juntos para a jornada de José e descobrir como ele lidou com exatamente esses tipos de dor. E aqui a gente já começa com um princípio que é, uau, fundamental. O Senhor não desperdiça nada, nenhuma fase da nossa vida, sabe? Nem as prisões, nem os silêncios, nem mesmo quando parece que todo mundo nos esqueceu, nada é em vão. E cada uma dessas fases tem um propósito maior. Cada desafio que você enfrenta é, na verdade, parte de um treinamento. Deus está te esculpindo, sabe? Preparando você para influenciar outras vidas. A sua dor de hoje pode muito bem ser a força da sua autoridade amanhã. E olha só, aqui nesse versículo está a grande virada de chave. É a conclusão de toda a história de dor de José. Quando ele fica de frente com quem o feriu, ele não busca vingança. O que ele mostra é uma compreensão profunda do plano de Deus. É como se ele dissesse: o que vocês planejaram para me destruir, Deus usou para construir. Isso é a soberania de Deus em ação, transformando o mal em bem. A pergunta é, como é que José conseguiu chegar nesse nível de maturidade? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Uma palavra: perdão. O perdão foi a chave que tirou José da prisão emocional muito, mas muito antes dele sair daquela prisão de verdade. E aqui tem um ponto que a gente precisa entender muito bem, ok? Perdoar não é dizer que o que fizeram foi pouca coisa. Não é fingir que não doeu. De jeito nenhum. Perdoar é uma decisão. É você decidir que a dor do passado não vai mais mandar no seu presente. É literalmente tirar o poder que o ofensor tinha sobre a sua vida. Para a gente ir mais fundo disso, no Novo Testamento tem uma palavra grega que explica bem essa ideia, charizomai. Sabe o que significa? Conceder graça. É um perdão que não é por merecimento, mas é dado de graça, de forma livre, generosa, exatamente como o perdão que a gente recebe de Deus. Para a gente entender o tamanho do perdão de José, a gente precisa olhar para a complexidade da dor dele. Não foi uma coisinha só, sabe? Ele foi ferido em pelo menos 3 níveis diferentes. E isso exigiu que ele aprendesse a perdoar, em camadas. Pensa só. Primeiro, ele precisou perdoar a acusadora, a mulher de Potifar que mentiu sobre ele. Depois, ele teve que perdoar o ingrato, o copeiro que ele ajudou na prisão e que simplesmente o esqueceu lá por 2 longos anos. E por último, o mais difícil talvez, perdoar os traidores, os próprios irmãos, o sangue dele, que o venderam como escravo. Ele realmente passou por todos os níveis de perdão que a gente pode imaginar. E aqui tem um princípio que é vital. A cura de José não aconteceu lá no palácio, com todo mundo vendo. Aconteceu na prisão, no secreto, longe dos aplausos. E isso serve como um alerta muito poderoso para a gente. Se a gente não tratar as nossas feridas no secreto, na intimidade com Deus, elas viram um veneno. Um veneno que pode sabotar o nosso propósito lá na frente. Ok, agora vamos sair um pouco da história de José e trazer tudo isso para a sua história, para a sua realidade. Como é que a gente pode pegar esses princípios e aplicar na nossa vida para encontrar o nosso próprio caminho de cura? Tem mais uma palavra grega que nos ajuda aqui, ápesis. O significado dela é bem direto. Remissão, liberação, é como cancelar uma dívida. Então, perdoar é isso. É soltar, é liberar do coração aquilo que está prendendo a sua alma no passado.
é, antes de tudo, um ato de libertação para você mesmo. Então, diante de tudo que a gente conversou, a reflexão de hoje vira uma pergunta bem pessoal. E eu te convido agora para um momento de honestidade, com você mesmo e com Deus. A pergunta é: qual ferida, qual mágoa você ainda está carregando aí dentro e que hoje precisa ser entregue a Deus em perdão? E para não ficar só na teoria, aqui vai um desafio bem prático para hoje. Primeiro passo: identifique a situação. O que te feriu? Foi uma acusação? Uma ingratidão? Uma traição? Coloque um nome nisso. Segundo passo: a ação. Em oração, declare em voz alta para Deus: eu decido não alimentar mais essa ferida. E o resultado? Bem, o resultado vai ser o começo da sua saída dessa prisão emocional para finalmente viver o seu propósito. Vamos transformar essa reflexão numa ação de fé, agora mesmo. Declare isso comigo, seja em voz alta ou aí no seu coração. Em nome de Jesus, eu renuncio toda amargura e todo o peso de ofensa. Eu recebo cura, liberdade e maturidade para viver o propósito de Deus. E agora, vamos juntos ao momento de oração para a gente selar essa decisão no nosso coração. Senhor meu Deus, eu te peço, sonda o meu coração. Me mostra onde ainda existe dor que não foi tratada, onde tem uma memória ferida, uma ofensa que eu escondi até de mim. Eu não quero mais viver com o peso do que me fizeram. Eu quero viver livre para tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Por isso, me dá a tua graça para perdoar com sinceridade. Cura, Senhor, o que ainda sangra aqui dentro e alinha o meu coração com a tua vontade. Quebra, Pai, toda a raiz de amargura. Purifica as minhas emoções na tua presença. E me ensina a caminhar e a responder como alguém que foi de fato alcançado pela tua graça imensa. Em nome de Jesus, amém. E agora receba esta bênção sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia. Que o Senhor Jesus se levante em seu favor e te dê a sua paz e a prosperidade. Olha, comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje Deus ministrou ao seu coração sobre perdão e liberdade interior. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular. Lá você vai encontrar a versão completa deste devocional com texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.